Quero convidá-los a abrirem as Bíblias, por gentileza, em Juízes, capítulo 6. Eu já preguei sobre esse texto aqui, mas conversava com uma pessoa nessa semana. Essa pessoa me falou desse texto e me falou exatamente desta pergunta. E aí eu gostaria de estar pensando com os irmãos bem rapidamente. Nós vamos ler vários versos, a partir do verso de número 11 até o versículo de número 24. Nós vamos ler assim muitos versos e depois eu vou falar meia hora em cada um deles e espero que os irmãos fiquem até o finalzinho. Uma outra palavra que também gostaria de deixar, antes de lermos, enquanto você encontra aí, é de que hoje à noite estarei pregando numa das nossas igrejas ali em Jerônimo Monteiro, em Parada Cristal. Por isso, eu gostaria que a igreja também me ajudasse em oração. Então, estaremos em Parada Cristal logo mais à noite, falando lá naquela igreja do meu amigo. Vamos lá? Juízes 6, a partir do verso de número 11, nos diz assim a palavra do Senhor: o chamamento de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abzirita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, de que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte, traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu-lhe ele: esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e bolo asmos de uma efa de farinha, carne, pôs num cesto e o caldo numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne, os bolos, asmos, põe-os sobre esta penha e derramaram por cima caldo, e assim o fez. Então estendeu o anjo do Senhor, a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e então subiu o fogo da penha e consumiu a carne, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja convosco, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence às Abzerritas. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Vai nesta tua força. Esse texto, queridos, é um texto muito interessante, porque é um texto que conta sobre a chamada de um homem. Deus chamando um homem. E eu gosto muito de pensar no texto de Gideão e na vida de alguns homens de Deus, especialmente do Antigo Testamento, porque nós vamos ver que Deus trabalha com gente normal, Deus trabalha com gente natural, Deus trabalha com pessoas que têm virtudes e defeitos. Deus trabalha com pessoas que se parecem muito comigo e que se parecem muito contigo. Deus não chama homens, e Deus nunca chamou homens que fossem homens perfeitos. Se você pegar e começar a estudar toda a história, você vai ver que foram homens que foram trabalhados por Deus, todos eles. Se você pegar a história, por exemplo, de Abraão, você vai entender que Deus pega um homem, Deus chama um homem que também foi trabalhado por Deus. Deus chamou um homem que não tinha e que não fazia parte da sua história. Deus escolhe um homem do nada, Deus chama esse homem, Deus tira esse homem da sua terra, a Bíblia nos diz. E Deus, quando chama Abraão, Deus o faz de uma maneira também muito incisiva.
Ele chama e diz: você vai para uma terra estranha que você não conhece, que você não tem ideia para onde você vai, e Deus o chama e ele vai, e Deus então usa. Quando você pega a história de vários outros homens, você pega a história de Isaac, você pega a história de Jacó, você pega a história de muitos outros homens, você vai perceber que Deus então chama esses homens, Deus trabalha com esses homens e Deus então trabalha com o seu povo ao longo de um tempo, porque Deus então nos chama e Deus então começa então a nos lapidar para nos levar naquele lugar que Ele tem reservado para cada um de nós. Deus trabalha o nosso caráter, Deus trabalha a nossa vida, Deus trabalha tudo aquilo que nós temos, Ele começa então a colocar essas coisas nos seus devidos lugares, para que Ele possa de fato nos usar. É dessa forma que Deus trabalha. Deus fez isso com Moisés, quando Deus chama Moisés, mas Moisés foi preparado e Deus leva Moisés para o deserto, e depois Deus tira Moisés, então Deus trabalha. Deus trabalha, eu tenho dito sempre isso aqui, e você, por favor, tente buscar isso na sua mente, no seu coração. Eu tenho frisado isso, às vezes nós passamos por desertos nas nossas vidas, porque Deus quer trabalhar nas nossas vidas, Ele quer nos levar naquele local que Ele tem reservado para cada um de nós. Por isso, quando você estiver num deserto, tenha muito cuidado, porque às vezes quando nós nos encontramos no deserto, em situações áridas das nossas vidas, às vezes a gente não consegue entender o que Deus quer nos falar, o que Deus quer nos revelar. A história de Gideão é uma história exatamente como essa, exatamente como a nossa vida. É a história de um homem que conhecia a história do povo de Deus. A história do homem que conhecia a história de um povo que naturalmente foi transmitida essa história de maneira oral. Então esse homem conhecia a história, porque ele havia ouvido falar da maneira como Deus tirara o povo lá do Egito, como Deus então andara com o povo, atravessara com o povo lá pelo Mar Vermelho, e como Deus então caminhara com o povo pelo deserto. Era um homem que verdadeiramente conhecia essa história, então ele sabia dos feitos de Deus. Nós também conhecemos feitos de Deus, nós conhecemos histórias do povo de Deus, nós conhecemos coisas que Deus fez na vida das pessoas, nós conhecemos histórias de transformações, histórias de curas, história de milagres, e é exatamente isso que eu quero pensar com os irmãos nesta manhã. Gideão conhecia essa história, mas Gideão vivia um momento difícil na sua vida, na vida do povo de Israel. Gideão vivia a história num momento difícil, quando a Bíblia nos coloca que os midianitas, eles começaram então a invadir as plantações, as terras do povo de Israel, e eles começam a invadir, eles iam lá, eles arrancavam tudo, eles jogavam, eles destruíam. Então o inimigo vinha, o inimigo destruía, e todos os dias eles tinham que ficar vigiando, ou então voltar às suas plantações, porque elas eram destruídas por um inimigo que estava tripudiando com aquele povo. Queridos, quantas vezes também na vida da gente nós enfrentamos dificuldades que parecem tripudiar conosco. Nós enfrentamos dificuldades às vezes na nossa saúde, e a gente não sabe muito bem como resolver isso. E aí, a vida da gente, que às vezes nós achamos que nós temos o controle de tudo, a gente percebe que a gente não tem o controle de nada. Quantas vezes nós enfrentamos dificuldades familiares na nossa vida, e a gente também não sabe como resolver, e era tudo muito seguro. Então, foi um filho que cresceu, que você fez tudo por ele, e de repente ele se debanda para fazer coisas que você fica pensando, não foi isso que eu fiz. Ou então você às vezes pensa como aquele personagem da TV que dizia, onde foi que eu errei? Lamentavelmente, porque às vezes a gente perde o controle disso. Mas não é só isso. Quantas vezes na nossa vida financeira também nós enfrentamos dificuldades, está tudo muito normal, tudo muito natural, e acontece algo então, e vem e tiram o nosso chão, e aí a gente não sabe exatamente o que fazer. Era exatamente isso que aquele povo vivia neste momento. E a Bíblia então nos diz, nós já lemos esse texto, eu quero fazer apenas alguns destaques. Então, no texto que nós acabamos de ler, nós vamos encontrar que o anjo do Senhor, ele estava debaixo do carvalho, lá em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo. Ele estava tentando colocar o trigo em um local a salvo dos midianitas, porque eles precisavam de subsistência, eles precisavam de alimento, e nos diz a Bíblia que nesse contexto, então, o anjo aparece, e o anjo então
então está ali, e o anjo começa então a conversar com Gideão, e o anjo diz a Gideão: Senhor é contigo, homem de Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você nesta manhã: quando você enfrentar problema, pense bem exatamente nisso, nessa declaração que o anjo fez a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor é contigo, mulher valente, o Senhor é contigo. Independente da dificuldade que você possa vivenciar, é preciso que você entenda de que a presença de Deus, ela será constante na sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, mais difíceis. Eu preciso te falar isso nessa manhã, porque às vezes, quando nós enfrentamos momentos áridos da vida da gente, só nós sabemos o que é. Só a gente consegue entender o que é. Quando nós enfrentamos dificuldades na vida, só nós conseguimos entender às vezes o que é. Por mais que o grupo tenha entrado em várias casas ontem, como entrou também na quinta-feira e na terça-feira, e nessas visitas todas que vocês fazem, que a igreja faz por aí através desse grupo, por mais que você vá a uma casa e você converse com o pai em relação a uma dificuldade que seu filho está enfrentando, só quem enfrenta essa dificuldade sabe exatamente o que é isso. Onde dói. E às vezes a dor ela é muito mais profunda, e às vezes a gente não consegue nem transmitir, a gente não consegue traduzir isso com palavras, porque a dor é muito profunda. Eu me lembro de uma canção de Sérgio Pimenta, eu já disse isso aqui. Ele escreveu uma canção muito bonita, dizendo: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir, só quem sofreu. E Jesus sofreu por nós, e por isso Ele se identifica conosco, Ele sabe aquilo que nós vivemos, e por isso mesmo a palavra de Deus nos coloca. E eu queria deixar isso para você nesta manhã: tenha a certeza da presença de Deus nos momentos mais difíceis da vida. Deus está contigo, Deus está contigo, guarde isso. Deus está contigo. Mas o texto continua, queridos, e a Bíblia então diz que Gideão começou agora a conversar com o anjo, e Gideão fez aquilo que nós fazemos. Gideão então começa agora a questionar. Primeiro Gideão diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que eu estou vivendo isso? São as perguntas existenciais que nós fazemos. Se o Senhor me chamou, por que eu estou passando por esse problema, por essa dificuldade? Se o Senhor me tirou com mão forte, por que eu estou vivendo isso? Gideão começou a fazer exatamente aquilo que nós fazemos. Gideão começa então agora a entrar numa crise existencial. Ele começa agora a questionar ao Senhor: olha, o que foi feito de tudo que já foi dito pelo Senhor, que já foi feito pelo Senhor, de todas as suas maravilhas, não fez o Senhor o povo sair do Egito? Como é que isso então nos sobreveio? Não é exatamente isso que nós fazemos? Quando a gente enfrenta uma dificuldade, a primeira coisa que a gente diz é assim: mas por que isso? Por que comigo? Por que razão aconteceu isso comigo? Eu fui missionário tanto tempo lá no Tocantins, né, irmã Nilza? Eu andei tantas vezes lá no Sela dos Cavalos, eu subi tantas vezes para lá, subi para cá, mas por que a gente está vivendo isso? Às vezes nós fazemos e agimos da mesma forma. Senhor, eu queria tanto ir para a África, por que isso comigo agora, Senhor? Eu queria tanto ir para o Paraguai, por que isso comigo? Senhor, eu queria tanto ir para o Nordeste, lá para Jacaré dos Homens, no sertão alagoano, por que isso comigo? Foi exatamente isso que Gideão colocou. Ele começa então agora a se questionar, ele entra numa crise existencial, e ele começa então agora a falar com o anjo, porque ele queria entender o que estava acontecendo, ou pelo menos ele tentava entender. Ele então vai com algumas desculpas para o anjo, e o anjo então disse a frase que eu amo nessa passagem. Então virou o anjo do Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Vai, vá. E obedecer a Deus às vezes é um troço meio difícil, meio complicado, porque Deus disse assim: vai nessa, mas vá. É interessante que quando Moisés tira o povo do Egito, primeiro que foi uma doideira, não é? Foi uma loucura. Se você avaliar direitinho, chega lá e diz: olha, quem te mandou? Eu sou o que sou. E aí? E daí? Eu sou o que sou, me mandou vir a voz. E aí?
Mas foi exatamente isso que ele fez. E Deus então usou mão forte, Deus tira. E quando eles começam a caminhar, e quando eles chegam diante do Mar Vermelho, a ordem era: vá, vá, tão somente. E às vezes é difícil fazer isso. Mas a Bíblia nos diz que ele foi adiante. Ele foi em direção ao mar, então Deus abre o mar e ele continua caminhando. Mas a verdade é que Deus quer nos falar nesta manhã: vai nesta tua força. E aí vem a segunda lição, que Gideão olha, e Gideão diz para o anjo, e ele disse: ai Senhor meu, verso 15, como livrarei Israel? Eis a minha família, a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa dos meus pais. Como eu vou fazer isso? Como? Às vezes você se olha, você pensa assim: mas como eu posso fazer isso? Deus, quando Deus chama, Deus dá condições. Deus dá condições. Eu quero dizer nessa manhã, eu quero declarar para você nessa manhã aquilo que a Bíblia me coloca aqui, que mesmo sendo menor na sua casa, mesmo sendo menor na casa de Israel, era o que Gideão era, mesmo sendo o menor dos menores, Deus chamou. Então Deus promete, porque Deus não estava olhando para a estatura, Deus não estava olhando para a cultura, Deus não estava olhando para a família, Deus não estava olhando se era da Igreja Batista aqui da BAN, Deus não estava olhando se era da primeira Igreja Batista de Curitiba, Ele não estava olhando se era da primeira Igreja Batista do Rio, Ele não quer saber se é da primeira Igreja Batista de Cachoeiro, mas Deus olha para o coração. Deus olha para o coração. Deus olha para o coração, e foi exatamente isso que Deus fez com Gideão. Deus sabia do coração de Gideão, Deus sabia. Então Deus chama, então Deus nos chama, mesmo que você se ache um nada, Deus vai te chamar e Ele vai fazer. E aliás, é bom mesmo que a gente chegue diante do Senhor se achando nada, porque Ele pode nos usar, Ele pode nos usar. Nosso grande problema às vezes é que nós queremos ajudar Deus, a gente quer dar sugestões para Deus, nós queremos fazer as coisas como verdadeiramente a gente acha que é certo, não é isso que Deus quer nos ensinar. Portanto, vá nessa sua força, mesmo sendo menor na casa de Israel, vá nessa sua força. Mas continuou, e a Bíblia diz que o diálogo continuou ali. Então tornou o Senhor dizendo: já que estou contigo, ferirás os medianitas como fosse um só homem. E ele ainda estava assim tentando entender aquilo. Então Deus continua falando para ele, e Deus então dá algumas provas para ele. Gideão queria saber mais algo, e aí a gente vai encontrar mais uma lição lá no versos 21, no versículo de número 22. Deus então, depois que ele pronta lá, depois que ele prepara um sacrifício, depois que ele faz bolo, depois que ele prepara a carne, a Bíblia então nos diz que o Senhor toca, literalmente a ponta do cajado, na carne, tocou no bolo, nos diz a palavra de Deus, e a penha consumiu carne, consumiu bolo, tudo desapareceu, porque cada dia o Senhor, quando Ele está conosco, Ele nos dá um sinal. E o sinal que o Senhor nos dá, queridos, eu não estou falando aqui de sinal que você vai ouvir dedo no céu, mas é o sinal da presença dEle, a presença constante dEle na sua vida, a certeza, a segurança de que Ele está contigo. O Senhor está contigo, e Deus fala de maneira inconfundível. Ele está contigo, Ele te segura, Ele cuida de você, Ele quer cuidar da sua vida, Ele quer que você entenda de que dia após dia Ele vai continuar cuidando de você. Muito cuidado com as suas emoções, porque às vezes nós ficamos altamente eufóricos, às vezes não, mas cuidado, mas tenha confiança no Senhor, saiba de que o Senhor vai continuar cuidando de você, ainda que na sua vida emocional, de vez em quando você tem altos e baixos, mas Deus vai continuar cuidando de você, Ele quer fazer isso, Ele deseja fazer isso, e por isso mesmo Ele vai te dar sinais, dia após dia, da sua presença nas nossas vidas. E o maior sinal que nós podemos ter na nossa vida é a alegria que o Senhor Deus nos dá, é a nossa vida inteira a serviço do Senhor, é nós vivemos a serviço de Deus, a serviço do Senhor. Mas disponha-se, faça como Gideão fez, E finalmente, queridos, Deus ainda quer nos ensinar nesta manhã, de que esse mesmo Deus que nos chama, que nos manda ir, esse mesmo Deus que nos sustenta, é um Deus que quer dar e quer fazer conosco
um pacto de paz. Versos 23 e 24. Porém o Senhor disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou de o Senhor é paz, Jeová Shalom. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abzerritas. Ele fez, e Deus então verdadeiramente deu paz a Gideão. E Deus quer nos dar paz. Por isso quero dizer para você o seguinte: tenha paz, tenha paz. Eu sempre converso muito lá em casa, de vez em quando a gente vive algumas situações sérias, eu sempre digo assim: vamos ter paz. No final, tudo vai se resolver. Tudo vai se resolver. Tem coisas que eu não consigo resolver agora, Deus vai resolver daqui a pouco. Mas eu preciso ter paz, eu preciso esperar. É fácil? Às vezes não. Tem coisas que é difícil, tem coisas que a gente fica com ansiedade tremenda. Como eu vou resolver isso? Como eu vou fazer aquilo? Mas tenha paz, simplesmente tenha paz. E Deus deu tanta paz a Gideão, que logo em seguida, com 300 homens, ele vai vencer os midianitas. Mas essa é uma outra história, que eu vou contar um outro dia para os irmãos. Que Deus te abençoe e vai nessa tua força, porque o Senhor vai te sustentar, o Senhor é contigo, em nome de Jesus, amém.